Olá, vamos falar sobre homeschooling? Pois bem, o ensino domiciliar. Eu, particularmente, ainda não tenho uma opinião formada a respeito se é positivo, se é negativo, etc. No ano de 2020, quase que o ano todo, nós fizemos homeschooling. No ano de 2021, nós estamos nesse momento com os meninos estudando em casa, apesar das aulas terem voltado. Nós não fizemos ensino híbrido, não fizemos ensino à distância. O Benício fez por muito pouco tempo e o Diogo Filho se recusou logo de cara. Então, nós estamos tendo aí uma experiência positiva com o homeschooling no quesito aprendizado. Como é um ensino individualizado, e tanto eu quanto a Michelle temos ensino superior, somos da área da educação, eu fui professor, ainda sou, a Michelle é, e nós temos profissionais que trabalham conosco, pedagogo, uma pedagoga, melhor dizendo, e uma psicóloga voltada para a educação, até por conta das questões de intervenções domiciliares em casa, para nós está sendo muito produtivo. E nós temos também uma sala de aula aqui em casa, né? Então, para nós está sendo muito produtivo. Agora, eu reconheço que homeschooling não é uma coisa fácil, não é uma política fácil. Tá? Existem projetos de lei tramitando, é provável que isso seja regulamentado esse ano ainda ou ano que vem, o mais tardar. Eu torço para a regulamentação, por mais que eu não tenha uma opinião formada se é positivo ou negativo, eu torço. Eu torço porque é mais uma opção para as famílias. E eu acho que as famílias têm que ter opções. Existem pessoas que optam por homeschooling por questões religiosas, existem pessoas que optam pelo homeschooling porque acreditam que o ensino é melhor, existem outras que optam por necessidade porque viajam muito, etc. E por aí vai. Existem outras que não têm opção e o homeschooling é o que resta porque não tem vagas em escolas ou porque os filhos são comprometidos demais com necessidades ou deficiências e não tem como frequentar escolas, até centros especializados seriam ruins, ou frequentariam centros aí no contraturno, implantariam homeschooling de manhã e à tarde levariam para um centro de terapias, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então tem N razões que justificam a aprovação do projeto, N, e dar a opção para a família escolher de acordo com a sua necessidade. Existem escolas que têm estruturas físicas precárias, não tem professores, tem greves, professor de geografia ensinando matemática e por aí vai. Tem questões de bullying, questões de segurança pública mesmo, que as crianças são assaltadas, venda de drogas, favelas que fecham as escolas, famílias que moram no interior da Amazônia, na floresta, e a escola tem que atravessar rio, demora muito tempo para chegar. Então, assim, tem N realidades, N contextos. E por conta dessas realidades, desses contextos, também para as pessoas com necessidades especiais mais comprometidas, ou que seus pais optem pelo homeschooling, mesmo que seu filho com necessidade especial não seja muito comprometido, mas ele entenda que é melhor para o filho assim. Então, assim, eu não vejo problema da regulamentação. O homeschooling já existe no país, muitas famílias fazem às margens da lei, quando são denunciadas, tem que brigar em processos judiciais e muitas vezes perdem esse processo e são encaminhados e aí tem que matricular seus filhos a contragosto. O STF já disse tempos atrás que é preciso regulamentar essa prática porque ela existe, etc, etc, etc. Bem, agora, tem pontos negativos, óbvio, a falta do convívio social, como que vai ficar isso? Será que atividades físicas no condomínio, no shopping, no cinema, no teatro, etc., com os primos, vai substituir a escola? Eu acredito que não, né? Então tem que pesar os pontos positivos e negativos. Eu sou mais a favor da escola, mas sou a favor das opções, né? Então, numa época de pandemia como essa, quando em alguns momentos nós não tivemos opção, o homeschooling foi a única opção, né? Então existem outros pontos negativos que as pessoas criticam, porque nas escolas se percebe muitas coisas. Por exemplo, se uma criança está sendo agredida em casa, sofrendo maus tratos, a escola consegue ajudar o Estado a detectar isso. Então eu concordo com tudo isso, mas não é porque a gente não vai conseguir fiscalizar como a escola fiscaliza uma agressão, um tipo de acontecimento desse, é que a gente não vai regulamentar uma lei. Senão você não poderia regulamentar o uso da carteira de motorista, porque tem maus motoristas.
Você não pode regulamentar o uso da arma para quem tem direito a ter arma de fogo, porque tem más pessoas que vão usar as armas. Você não pode regulamentar o uso da maconha, que já foi regulamentado em alguns estados dos Estados Unidos, no Uruguai, etc., porque pessoas vão fazer usos errados. Você não pode regulamentar o uso da maconha para fins medicinais, que pessoas vão fazer o uso errado. Não dá para você não regulamentar uma coisa que já existe, que a sociedade clama e que, de fato, ter a opção a mais é muito bacana, é um avanço sociológico, só porque pessoas vão fazer mau uso, não é por aí. Você não deixa de regulamentar uma situação porque pessoas podem fazer mau uso dela. Não, você regulamenta exatamente para o mau uso não ocorrer. Se existe mau uso de homeschooling, ele está acontecendo agora, nesse momento, e às margens da lei. Se você instituir uma lei, como está no projeto, aonde um dos pais tem que ter nível superior, aonde a criança tem que estar vinculada na escola para ter uma fiscalização desse homeschooling, tem que seguir o projeto pedagógico nacional, tem que ter avaliações, etc, 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 você está dando oportunidade aos pais de escolherem aquilo que eles entendem que é melhor e de forma regulamentada com as devidas punições. Contratam-se mais assistentes sociais e por aí nós vamos. Legislação tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a Lei de Diretrizes de Base da Educação, não vai ter evasão das escolas, não vai acabar com as escolas. Vai surgir legalmente uma nova forma de ensino que já existe na prática. Se vai aumentar ou diminuir o número de pessoas, pode ser que no primeiro momento aumente, depois as pessoas caiam na real que aquilo não é o que elas querem, não é? Tem muitas famílias que fazem excelentes trabalhos de homeschooling, levando as crianças com rotinas em casa e levando as crianças para aprenderem coisas na prática, em museus, em viagens e parques, etc. E com isso são conhecimentos de diversas disciplinas. Então, assim, ter mais essa opção devidamente regulamentada. Em alguns países onde o homeschooling é regulamentado, as escolas não acabaram. O percentual de pessoas que fazem homeschooling é muito pequeno em relação às pessoas que vão na escola. Não há por que ter essa preocupação, não é? E a questão de maus tratos, violências, o Estado pode ficar atento a isso nas atividades extracurriculares, nos contraturnos, no convívio com os vizinhos, etc, etc, etc. As crianças indo fazer as avaliações, né? A escola ajuda muito o convívio social, isso é muito bacana. Eu estudei minha vida toda em escola, sou 100% a favor de escola. Mas não sou 100% contra o homeschooling também, para quem quiser, não é? Desde que seja feito com responsabilidade, com eficiência, com vinculação a alguma escola pública ou privada, com avaliações, não é? O homeschooling já mostrou que tecnicamente, pedagogicamente, diversas pessoas, diversos alunos são muito bem formados, adquirem muitos conhecimentos. Recentemente, uma moça, uma jovem autista, a USP não aceitou a matrícula dela porque ela fez homeschooling, e aí eu não sei como foi o caso, se ela fez aquela prova de nivelamento, mais ou menos como é o supletivo antigo, né, para ter formalmente a documentação e mesmo assim a USP não aceitou, ou se ela não fez essa equivalência, essa formalização do seu estudo em casa, eu não sei como foi o caso, mas essa é uma opção, né, das pessoas que fazem homeschooling às margens da lei e depois tem que fazer um teste de proficiência para formalizar o ensino ali, vamos imaginar, do segundo grau, por exemplo, né? E aí me parece que essa moça recebeu um convite, uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Então, assim, é uma bobagem as pessoas não quererem o homeschooling. O homeschooling ele já existe e vai continuar existindo, não é? Se nós regulamentamos ele com algumas cautelas, ele vai existir de uma forma muito melhor, não é? E vão surgir novas oportunidades, etc., de trabalho, novos mercados, terceirização de materiais, de professores e por aí vai. Nós só temos a ganhar, tá? Com o sistema do homeschooling. Eu não sei se ele é melhor ou pior para mim, para a minha família, tá? Agora, em termos de aprendizagem, o homeschooling se mostrou melhor para mim e para a minha família. Mas, se vier a regulamentação, eu não sei se eu optaria pelo homeschooling. Agora, uma coisa que ninguém, pelo menos eu não ouço ninguém falar, eu gostaria que regulamentasse junto com o homeschooling, é o ensino híbrido, né? O EAD, para educação infantil, fundamental, etc. Eu acho que seria muito legal, seria muito bom, porque aí os pais poderiam optar entre o homeschooling, o ensino presencial e ou o ensino híbrido. Eu acho que seria muito bacana uma criança matriculada numa escola
podendo frequentar aulas e também podendo ficar em casa cumprindo carga horária, se assim a família optar e tiver estrutura. Eu não estou falando das escolas serem obrigadas a terem aula ao vivo e online ao mesmo tempo. Eu acho que isso não, eu acho que isso oneraria muito para as escolas, né? Mas o aluno optar pelo ensino, ou quando eu falo híbrido, nesse sentido, uma semana ele faz homeschooling, outra semana ele vai na escola. Os pais viajam durante 60 dias, ele faz homeschooling e depois ele volta para a escola e termina o semestre. Por exemplo, algo assim. Algo a se amadurecer ainda. Essa é só uma ideia inicial. Mas eu acho que o ensino híbrido poderia estar aí inserido nessas discussões, seja na forma online ou seja na forma em casa e escola, ou das três formas, né? Por que não termos escolas aí de ensino médio, ensino fundamental só EAD? Por que não? Se assim os pais entenderem que é melhor, tá? Não esquecendo, né? Criança tem que brincar com criança, tem que ter a socialização. Não importa se vai regulamentar homeschooling, se vão colocar em pauta para discutir ensino híbrido, de que forma vai ser o híbrido, se vão discutir EAD para educação fundamental, por exemplo, se vai permanecer só as escolas presenciais quando a pandemia passar. Não importa, tá? Eu acho que tem que ampliar a discussão, ampliar as modalidades de educação e regulamentar tudo. Mas, independente disso tudo, criança tem que brincar com criança. A socialização, o desenvolvimento infantil da criança depende muito dessa socialização. E isso nunca pode ser colocado de lado. Um abraço.